Dando continuidade aqui, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 7. Tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Se você quiser grifar aí essa frase final, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, nós vamos abordar essa frase aqui hoje. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também, se você quiser grifar esse também, é muito importante essa expressão, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Se quiser grifar também, como um pai trata os seus filhos. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Esse versículo 12 é sensacional, viu, irmãos? O versículo 12 e o versículo 7 são os dois versículos que vamos trabalhar profundamente hoje à noite. Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando os seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Queridos, já deu para perceber que o capítulo 2, ele retoma, a ideia do sucesso que a palavra de Deus fez na igreja de Tessalônica, falando novamente dos irmãos que receberam a palavra como palavra de Deus, ou seja, o falar dos apóstolos como sendo Deus falando à sua igreja, falando ao seu povo, falando aos seus eleitos, para que essa palavra, enquanto semente, pudesse frutificar no coração dessas pessoas. Mas o fato é que, no capítulo 2, sobretudo, nós já estamos falando há 2 semanas, salvo engano, do caráter dos apóstolos, do caráter dos pregadores, estendendo de uma maneira geral, falando do caráter de todo pastor, bispo, pregador, evangelista, todo aquele que de alguma maneira está envolvido na obra de Deus, no que tange a obra do ministério, a despeito se seja no pastorado, no evangelismo, na missão. O fato é que está falando dos obreiros de Deus que estão empenhados nesta obra, não é? E dentre algumas coisas que o apóstolo Paulo coloca, só para os irmãos relembrarem, ele fala acerca da disposição do coração desses homens de Deus, mulheres de Deus, desses líderes que estão no serviço de Deus, estão no ministério de Deus. Ele diz então, no início, só para os irmãos recordarem, de que a origem da exortação, a origem da palavra, do ministério, do serviço, não era o erro, mas era simplesmente o reino de Deus. De modo que,
Quando chega no versículo 7, e aqui eu quero começar a pensar com os irmãos, o apóstolo, ele coloca assim, olha, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Versículo 8, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Quando ele diz que esses irmãos, em particular, se tornaram tão amados por Paulo, Silas e Timóteo, que esses 3 irmãos decidiram dar muito mais do que o próprio Evangelho, não é? De maneira que eles deram-se a si mesmos, a esses irmãos, entregando a própria vida aos irmãos. Entregar a própria vida tem tanto o sentido de que eles pregaram o Evangelho em meio a muita luta, correndo risco de morte, como também eles abriram mão de qualquer cuidado material da parte dessa igreja. Nós não sabemos em que circunstância isso aconteceu, não é? Ou quais as circunstâncias que levaram os apóstolos a abrir mão desse cuidado material, mas o que deve ficar claro a todos nós, primeiro que o apóstolo ele diz que eles abriram mão desse cuidado material, embora eles, como obreiros de Deus, tivessem tal direito. E é nesse ponto que eu quero fazer apenas uma rápida advertência para nós tocarmos nos pontos mais essenciais que queremos tratar. Amados, nós precisamos de muito equilíbrio espiritual. Acredito que o que falta no cristão atual é equilíbrio. Porque, de um lado, nós vemos a maioria esmagadora dos cristãos debaixo de um sistema opressor, não é? Lógico que tem sistemas mais opressores que outros, uns mais opressores, uns que estão na cara de pau, dilapiando, essa é a palavra certa? Dilapiando as ovelhas do Senhor, não é? Existem outros que não estão tão intencionados ou tão mal intencionados assim, mas que trazem ainda todo o sistema levítico da lei de Moisés para imprimir sobre a igreja, exigindo que os irmãos façam doações do dízimo por força e por obrigação de lei, né? Que os irmãos deem suas ofertas também por obrigação de lei, sempre falando que é voluntário, mas o aguilhão sempre vem atrás da palavra gratidão, não é? Pessoas que são levadas e induzidas a pegarem talvez o seu próprio sustento material do dia a dia e levar para os templos, quando deveria ser o inverso, porque uma pessoa que está tendo profunda dificuldade material certamente precisa ser assistida pela igreja, não é? Então, quando se fala das questões materiais, nós vemos que a maioria dos cristãos, me parece que estão convencidos de uma certa obrigatoriedade por força compulsória de lei e de ameaça. Essas pessoas precisam de ser libertadas desse jugo, porque é por esse motivo que o Evangelho de Cristo tem sido tão confundido com dinheiro. É difícil você hoje ouvir falar de crente, de igreja e de evangelho sem lembrar da palavra dinheiro. Tem uma coisa errada aí, não tem não, irmãos? Tem uma coisa que não está certa. Tem uma coisa errada que não está certa, né? Ou seja, poxa, quando se fala de evangelho, de Jesus, de cristãos, deveríamos nós pensar no amor, na graça, na misericórdia, no reino de Deus, na justiça. Mas não, sempre vem a palavra dinheiro embutida num pacote. Isso demonstra, fatalmente, que existe um cancro, um câncer maligno corroendo as bases daquilo que deveria servir ao reino de Deus. Talvez por isso há muitos incrédulos, há muitos descrentes, né? Talvez. Esse é um dos motivos. Há outros também, em razão para falar da incredulidade. Mas este é um grande, o quê? Isso é um extremo do erro. Inclusive, amanhã,
O vídeo que vai sair amanhã no nosso canal ao meio-dia vai falar sobre a farsa do Corban. Na capinha do vídeo vocês vão encontrar a nova variante do Corban. Porque essa inspiração da nova variante do Corban só me veio depois que eu estava no finalzinho do vídeo gravando. E eu falei, não vou voltar, vai ficar assim mesmo. Então a farsa do Corban é um bom tema. Agora a nova variante do Corban fica melhor, porque o Corban era uma prática do tempo de Jesus. E que agora está continua até hoje no meio cristão. No caso do tempo de Cristo, dando um spoiler para os irmãos aqui, mas vocês vão assistir, né? Ainda assim, né? Vocês imaginam a situação? Quando a Bíblia diz, quando Deus fala na sua lei, honra a teu pai e a tua mãe, esse mandamento fala de amar os pais, fala de respeitar os pais e fala também de você socorrer os seus pais nas suas necessidades. Olha a abrangência do mandamento. E então, por força do mandamento, quem quer obedecer ao mandamento, lógico que vai agora pegar e canalizar, né, os seus recursos para ajudar os pais, na medida do possível, não é assim? Aí imagine agora um tanto de escriba, fariseu, ancião, vendo um dinheiro escoando numa direção, enquanto ele poderia estar sendo canalizado para o templo. É o pastor, é o bispo, é o apóstolo, não é? Seria bom se falasse nessa tonalidade, com essa leveza, no vídeo de amanhã, mas nunca sai. Falar para uma câmera é muito complicado, porque você fala para ninguém. Então, até se habituar com a normalidade é muito complicado. Mas imagine só esses líderes vendo o dinheiro escoando numa direção, e eles pensando, puxa, se bem que esse dinheiro poderia estar sendo canalizado para o templo, né? Somas e somas de dinheiro, tanta gente. E aí eles ficavam ali angustiados, né? Querendo trazer o dinheiro que vai para os pais necessitados para o templo. Eu acho que hoje não tem mais esse tipo de sentimento da parte dos líderes, né? Eu imagino que já foi superado, né? Ou não? De todo modo, eu sei que Jesus fala que eles jeitosamente... Essa palavra jeitosamente tinha que ser o nome de um livro, sabe? Jeitosamente. Já tem nascido a mente, agora nasce o livro jeitosamente. Jeitosamente eles arranjaram uma maneira de trazer esse dinheiro que pode servir aos pais para o templo. Inventaram a palavra corban, dizendo, se você tem um recurso material e você declarar sobre esse recurso a palavra corban, agora esse recurso pertence ao Senhor. Acabou. Tem que ser dado ao templo. Não, é porque meu pai... Não, agora você está desobrigado de honrar os seus pais. Ai, Jesus. Jesus falou jeitosamente, eu falaria descaradamente. Porque Jesus, ele usava muito eufemismo, né? Para abrandar, mas jeitosamente é malandrar, malandramente, né? Malandramente. Gente, mas que coisa terrível. Você está desobrigado de honrar os seus pais com seus recursos, porque agora o seu recurso é corban. E o pior, quem iria receber no templo esse corban foram os mesmos que inventaram o corban. Bem, até hoje, esse corban está aí, né? A nova variante do corban é a variante ômega, né? Ou a ômicro. É uma variante da pilantragem, né? O vírus da pilantragem, da maldade, da perversidade, da esperteza, da ganância, não mudou. Por outro lado, existe um outro desequilíbrio. Quando o indivíduo se liberta
desse vírus perverso do Corban da atualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Não raras vezes, isso eu vejo em toda a minha vida de pastor neste ministério, que cai no extremo agora de considerar que não se deva mais contribuir de nenhuma forma. Ora, a despeito de qualquer coisa, o objetivo aqui não é que os irmãos contribuam neste ministério, mas a ideia é que o aspecto da mordomia, do amor, da liberalidade, da generosidade, do cuidado, isso aí não está sendo abordado, não foi abordado negativamente por Jesus, nem pelos apóstolos, nem por ninguém. Devemos fazer a devida distinção. Eu dizia no culto de domingo que, para os irmãos terem uma ideia, eu assistindo agora, eu encontrei um canal de um ateu. E o ateu, agora, esse ateu, tem outros, eu já vi uns 2 ou 3 canais ateus, que agora da internet todo mundo tem canal, né? Até o Bispo Alexandre tem um canal lá no YouTube, para os irmãos verem como está fácil as coisas. Mas agora os ateus resolveram pregar, ou melhor, despregar. Porque os crentes vão pregando e eles vêm atrás despregando. Então tem um lá que fala a Bíblia toda de cor e salteado. Conhece a Bíblia mais do que os crentes e os pastores. Eu até desconfio, é só uma desconfiança, que aquele indivíduo deve ter sido crente por bastante tempo. Ou então ele está sendo, como diz Jesus, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, se ele nunca foi cristão, ele estudou com prudência para poder falar mal. Prudência não quer dizer falar mal, né? Mas ele se esmera naquilo que ele faz, nem que seja negativamente. Mas para ele falar algo contra o evangelho, ele tem que se esmerar, porque senão não tem potência a palavra dele. Ora, os crentes não, os crentes mal ouvem, né? A maioria, né? A maioria. Bem, de todo modo, quando liberto, quando compreende essas coisas, cai no outro extremo, agora da avareza, e de achar que, porque o evangelho de Deus é o evangelho da graça e deve ser pregado de graça, não se deva fazer nenhum tipo de oferta. Não é? Ora, como é que a obra de Deus caminha? Como é que um missionário, por exemplo, ele pode sair do seu país a outro país nos dias de hoje pregando a palavra sem recurso material? A não ser que você queira que ele saia na mendicância, né? Pedindo para um e para outro um prato de comida ou ficando ali à mercê da boa vontade de alguém que passe. Não é? Isso pode até acontecer por voluntariedade daquele que sai de coração e por chamado de Deus, mas não por culpa ou irresponsabilidade nossa, absolutamente. Eu falava do canal do ateu, porque aí ele fala muito da questão que os pastores pedem dinheiro nas igrejas. E ele fala com propriedade e ele está certo. Dentro do que ele coloca, ele está certíssimo, porque nada mais ele está apresentando o que está acontecendo à vista de quem quiser ver. Mas no final do seu vídeo, ele próprio pede oferta. A oferta. Ele não dá o nome de oferta, ele fala, faça um Pix, né, para ajudar o canal. Fazer um Pix é fazer uma oferta. Não é não? Porque quando você faz um Pix, você está pagando uma dívida ou está doando algo para alguém. Tem uma terceira via? Ou você paga uma dívida, paga um boleto, paga um imposto, paga um carnê, ou você faz uma doação para alguém. E fazer doação é oferta, é apenas outro nome. O Pix agora mudou, né? Você não está falando mais, faça uma oferta, faça um Pix. E aí, está tudo bem. Mas para os irmãos entenderem que todas as questões, todas as instituições, clubes de futebol, tudo precisa desse aspecto material para manutenção. Eu sempre aposto que nós devemos ser muito claros, enquanto igreja, não é? Precisamos manter aquilo que é comum a todos nós. E isso é preciso. Devemos fazê-lo, primeiramente, com liberdade. Fazer com liberdade é nunca fazer por pressão, por obrigação. Por obrigação, sim e não. Por obrigação, porque eu sou obrigado a muitas coisas, porque a própria ética, a própria moral,
a boa convivência me obriga a essas coisas, não é? Eu não posso achar que eu vou me utilizar e usufruir de coisas comuns, e isso aí já chega a ser uma certa esperteza, uma certa malandragem. Mas quando eu falo em liberdade não por obrigação, não que alguém esteja de fora te obrigando a fazer, porque você não estaria fazendo em amor, por fé, por voluntariedade. Então, é preciso que nós entendamos e sejamos pessoas equilibradas, muito equilibradas nesse quesito. Era só essa advertência que eu tinha para fazer, não é? Para que não ficasse sem a conclusão do que nós começamos a falar na semana passada, que o apóstolo Paulo diz que, pelo fato de eles, Paulo, Silvano e Timóteo, terem desenvolvido um amor peculiar pela igreja de Tessalônica, por circunstâncias que aqui não nos é mostrada, eles não somente deram o evangelho, ministraram o evangelho, mas entregaram suas próprias vidas, correndo risco de morte, em razão das muitas perseguições, e abrindo mão do cuidado que poderiam receber, para que a igreja pudesse não sofrer nenhum tipo, de situações, nenhum tipo de empecilho, né? E vale a pena falar aqui aos irmãos que existem algumas comunidades evangélicas, cristãs, algumas denominações que criticam severamente a questão dos pastores, né? Porque geralmente, vocês têm pastores, tal. Tem uma comunidade chamada Congregação Cristã no Brasil, vocês devem conhecer. Eles não têm pastores, segundo eles, e não tem dízimo, segundo eles, não é? Mas cuidado, porque a gente pode ser leviano quando falar acerca de pastores e falar acerca de dízimo. Porque no caso deles, eles têm pastores. Como não tem? Como não tem? Então, se não tem, eu posso chegar em qualquer congregação e começar a falar também. Eu posso pregar no dia que eu quiser. Eu posso pregar o que eu quiser. Ora, não, nós temos os anciãos. Sim, mas ancião é o nome que você dá àqueles que estão no cuidado daquele rebanho, poxa. Não pensa que eu sou tonto, não, que eu não sou tonto. Não é? Além do mais, existem os administradores. Ou essa organização não tem administradores, não tem diretores, não tem presidente. Como é que ela se estrutura politicamente e economicamente no mundo inteiro? Para de bobagem. Tem administração e tem recurso, sim. Não existe nenhuma instituição, nenhuma ONG que possa falar: nós aqui não recebemos recurso de ninguém. Não existe. Até Jesus, que não era nenhuma instituição, recebia ofertas de recurso. As ONGs recebem. Madre Teresa de Calcutá, para ela poder dar comida para as pessoas, ela tinha que receber de alguém alguma coisa. Ou ela ia plantar no campo para poder colher e levar o arroz para as pessoas. Se fosse assim, bastaria chamar as pessoas para ajudá-la a plantar, que não é o caso. Então, sejamos nós equilibrados neste ponto. Bem, mas o que eu quero trazer para vocês hoje, de modo mais específico, é que a doação dos ministros de Deus ao Evangelho, aqui no capítulo 2, pode ser percebida e compreendida nessas duas expressões que nós colocamos, pedimos para os irmãos grifarem, no versículo 7 do capítulo 2, quando diz: como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E no versículo 11, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Não haveria expressões mais amáveis, afáveis, mais amigas, expressões mais... Me ajuda aí. Quantos adjetivos vierem? Mais carinhosas, mais acolhedoras, mais simpáticas, mais empáticas do que essas que o apóstolo Paulo colocou. Como uma mãe
e como um pai. Então, o assunto hoje é esse mesmo, né? É esse mesmo. Puxa vida, está difícil falar de pastores, queridos. E eu sou pastor, hein? Ou estou na função de pastor, né? Então, assim, eu falo, e temos que falar positivamente, mas não podemos deixar de denunciar o que é flagrante, o que é perverso. Porque imaginemos aqui que Paulo, quando ele diz que eles se deram como um pai se dá e como uma mãe se dá a seus filhos, a ideia aqui, original, a raiz desse pensamento, está na própria ideia de ministro. Ministério, de onde vem a palavra ministro, que se aplica a pastores, a bispos, evangelistas, todos aqueles que estão na qualidade de ministro. Não vamos confundir as coisas, nós temos que sempre pensar com muito equilíbrio. Uma coisa é sacerdotes, outra coisa é ministro. Sabemos que sacerdotes, enquanto uma classe especial em relação ao povo, só existiu no Antigo Testamento, em termos da Bíblia. Em termos pagãos também haviam sacerdotes, sacerdotisas pagãs. Em termos bíblicos, nós sabemos que no Novo Testamento não há senão o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, e todos os demais, todos nós somos sacerdotes. Não há uma classe na igreja, em detrimento à própria igreja, chamada de sacerdotes. O pastor diz, eu sou sacerdote. Não, para. Sacerdote é o mesmo que uma ponte, um intermediário. E sabemos que no Novo Testamento, isto é, não teologicamente, mas em razão da obra de Jesus, do amadurecimento do homem, todos os que recebem o Evangelho têm acesso livre a Deus. Não é? Por intermédio, se é livre não tem intermédio, tem. Por intermédio do sacerdócio de Cristo. Porque ele é o sumo sacerdote. Então, em termos de sacerdote, não se aplica isso a nenhum pastor, a nenhum bispo, a nenhum líder. Alguém pode comentar, pastor, mas pastor não existe, bispo não existe, porque tem essa ideia, não tem? Vamos parar de bobagem, e não importa o nome que você dê. Eu já fui muito xiita quanto aos nomes, né? Eu dizia, reverendo não tem na Bíblia. Mas hoje em dia eu não me preocupo mais com o nome que você leva, ou pelo qual você atende, ou com o qual você denomina a sua função. Eu quero saber se você é um ministro de Deus, que está numa posição ministerial adequada. Essa é só o que eu me preocupo. Porque as nomenclaturas são vazias, elas não dizem absolutamente nada. Sabia que os nomes não dizem absolutamente nada? Querem ver uma coisa? Eu me chamo Alexandre. Alexandre designa a minha pessoa, o meu ser. Mas se alguém diz Alexandre é corrupto, isso não atinge absolutamente nada a minha pessoa, porque o meu ser, o que sou, não pode ser confundido com a mera expressão Alexandre, que inclusive há centenas de milhares de outros Alexandres. Perfeito? A ideia é que o nome, ela remete ao indivíduo, mas o nome em si não tem muita potência, não tem muito valor, não é? O nome em si não designa de fato. Não designa de fato. Esse de fato quer dizer, não designa essencialmente. Perfeito? Por isso que eu insisto muito. Um dia desse, eu conversando com um casal e tal, aí a irmã falou, pois é, pastor, meu marido fala muito palavrão na frente dele, né? Ele falou assim, pois é, ela reclama que eu falo, aí falou a palavra, né? Aí eu falei, gente, é certo que nós devemos cultivar um bom falar, né? Um bom falar.
palavras boas, palavras sempre de edificação. Porém, quando se trata do que chamam de palavrão, eu já volto para o sacerdote, tá? Quando se fala, eu estou falando dos nomes, bispo, apóstolo, essas coisas. Quando se fala de palavrão, é porque eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Tá? Quando se fala de palavrão, nem sempre aquela palavra que você chama de palavrão é um palavrão. Porque o palavrão, ele está na intenção com que você usa aquela expressão. Você pode usar uma expressão que num contexto é carinhosa, no outro contexto é má, é pejorativa. Vocês entendem ou não? Você pode até usar uma expressão boa, uma expressão bíblica para xingar uma pessoa. Tem pessoas que xingam a outra falando, seu filho de Deus. Está xingando. Né? Ela queria dizer outra coisa, mas como não pode, porque ela foi ensinada que tem que se castrar desses termos, aí ela vai usar uma outra expressão para soltar aquela fúria que está dentro dela. Então, os nomes, isso é uma bobagem, discutir esses nomes é bobagem. Né? Lógico que a pessoa que se diz apóstolo, por exemplo, é uma situação um pouco diferente, logo eu vou querer saber se ela é apóstolo de fato. Perfeito? Porque apóstolo é uma questão muito peculiar. Apóstolo é um enviado. Eu tenho que perguntar, você é enviado? Sim, de quem? Né? Quem foi que te enviou? Foi Jesus. Ele apareceu para você? Como foi que ele enviou você? Como foi que você chegou à conclusão de que você é um enviado dele? Eu sonhei, ou fui arrebatado, tal. Ok. E ele te enviou para onde? Para onde? Porque ficar dentro de uma igreja sua, com 10, 20 mil membros, você não está enviado. Você está plantado. E viajar da sua igreja para a sua própria igreja na outra cidade, congregação, também não é ser enviado. Você tem que ser, você mora no Brasil, é apóstolo do Brasil, você tem que ser enviado para a África do Norte, né? Enviado para a Tailândia, pregar na Tailândia. Mas para lá ninguém é enviado. Jesus não... quando Jesus vai enviar as pessoas, entre aspas, ela envia quando no máximo para a Europa, né? Suíça, para a França, Estados Unidos. E lá tem tantos pregadores nesses lugares, para que enviar, se lá já tem? Por que não mandar um de lá mesmo para facilitar? Mas tudo bem, digamos, eu sou apóstolo, eu diria, tá, mas então me fala, e ele te enviou para quê? Qual é a finalidade? Quem é enviado para algum lugar, para realizar alguma função. Para pregar o evangelho. E qual é o evangelho que ele te entregou? Você pode me falar agora, para eu verificar se o Jesus que te apareceu em sonho, ou em arrebatamento, é o mesmo Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João? Simples assim. Não? Aí logo você descobre que aquele apóstolo só tem nome, e o nome continua vazio, né? Continua vazio. Bem, mas de todo modo, então o sacerdote está fora, é o Antigo Testamento. Novo Testamento, existem os ministros. Todos somos ministros? Não. Aí você lendo a Escritura com bastante atenção, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, né? Versículo, salvo engano, versículo 3, 4 e 5, 4 e 5. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons para o corpo de Cristo, aí ele fala sobre os ministérios e sobre as realizações. Ministério é uma incumbência que Deus confere. Mas não é uma mera incumbência fazer alguma coisa, ir a algum lugar. A palavra ministério é que vai dar a palavra diácono, diaconia. É que é a raiz da palavra serviço. Mas tanto faz o diácono, a diaconia, a mordomia, o serviço, mais profundamente da palavra ministro você vai encontrar a palavra despenseiro, que vem da palavra dispensa. Então qual é a ideia do ministro? Que é disso que estamos falando aqui no capítulo 2. É a ideia de alguém a quem Deus encheu, como se fosse, usando a palavra de Paulo, né? Mas a palavra que Paulo fala a Timóteo é
Desculpe, me fugiu a memória, mas eu vou lembrar. Vamos lembrar. O bom depósito. Fala de um depósito. Uma dispensa enquanto um depósito. Imagine que a Deus chegasse, olha, eu vou concentrar aqui no Pedro uma quantidade enorme de riqueza, de conhecimento, de entendimento acerca da verdade, de modo que o Pedro se torna agora não somente um depósito que recebe o bom depósito, como ele se torna uma grande dispensa, e agora ele próprio se torna um despenseiro, um ministro, um diácono, um servo. Esses são todos aqueles a quem de fato e de verdade Jesus chamou para a obra do ministério. Seja pastor, seja bispo, seja o nome que você quiser. Ou seja, não existe ministro sem serviço. Não existe ministro sem dispensa. Não existe ministro sem riqueza. Não existe ministro sem revelação. Daí logo se faz aqui uma distinção. Paulo vai deixar isso claro nos seus escritos. Por exemplo, que existem alguns a quem Deus chama e entrega simplesmente. Mas não entrega miraculosamente. Cuidado. Não há essa ideia de que você dormiu ignorante e acordou todo dia sabendo tudo. Para de bobagem. O Senhor, ele vai constituindo na própria história do indivíduo o ministro que ele será. Deus vai conduzindo a história. Nesse sentido, eu acredito muito numa predestinação ministerial. Como Paulo falando acerca de si, ele diz, olha, Deus me escolheu desde o ventre para a obra do ministério. Então, para tanto, Deus tem que conduzir alguns aspectos vitais da vida do indivíduo desde o nascimento, para que tudo concorra para a sua formação naquilo que Deus quer que ele cumpra, que ele exerça. Deus tinha no coração, na sua economia, a ideia de que alguém deveria estar preparado para pregar o evangelho aos gentios, aos filósofos, aos gregos, aos romanos, aos bárbaros também. Mas imagina um mundo civilizado, né, fulcrado na filosofia, no pensamento filosófico. Então não bastaria chegar lá, é porque Jesus é bom. Tá bom, Jesus é bom, mas e aí, o que tem? Tinha que ter alguém para dialogar com aquele povo. Por isso que Deus prepara Saulo de Tarso, desde o início, primeiramente lhe dando dupla cidadania, né, fazendo-o nascer dos judeus, de hebreus, para estudar na escola rabínica, né, de Halel, no caso aos pés de Gamaliel, e o faz nascer na cidade de Tarso, em Roma, para que assim ele fosse cidadão romano e pudesse estar em contato com o direito, com a filosofia e com a literatura. E no momento certo Deus falasse, agora vem e vamos realizar o que tem que ser realizado. E também forjando uma natureza. Porque se Paulo fosse frouxo e fosse mole, a coisa não andaria. Deus forja as pessoas dentro do fogo necessário para o qual aquele metal será usado no futuro. A pedra que vai ser usada para coroar, né, para ser o engaste da joia divina, precisa ter a dureza necessária. Então Deus vai forjando na vida diária o indivíduo em várias circunstâncias, experiências, privando alguma coisa que será um empecilho lá na frente, né? Trazendo alguma coisa que lhe será útil até que esteja a pessoa preparada para aquele ofício. Então não há ministro que não tenha a revelação de Deus. Nesse caso, há esses a quem o Senhor prepara. Agora, há outros que acabaram aprendendo, né? Em circunstâncias mais favoráveis, numa cadeira bem confortável, acaba aprendendo muito daquele outro que foi forjado. Este também
pode ser um mestre, pode ser um profeta, pode ser um pregador, mas ele sempre estará na dependência de outro que estar ali como despenseiro. O despenseiro, poderia dizer, permita-me usar aqui uma alegoria meio estranha, mas vocês vão entender. Tem uma história infantil, eu não vou recordar exatamente as personagens, acho que era uma bruxinha, que ela roubou um caldeirão, em que quando falava-se uma palavra mágica, ele começava sozinho do nada a produzir sopa, né? Sopa. Essa bruxinha viu uma pessoa que tinha e resolveu roubar esse caldeirão. E ela via a menina falando as palavras mágicas, e ela então roubou o caldeirão. Só que ela sempre via a menina falando as palavras mágicas para começar a fazer, e não sabia, nunca tinha ouvido as palavras para poder parar de fazer. E a menina então se pôs a procurar o caldeirão que tinha sido roubado, e a bruxinha logo na casa, tudo fechado, falou as palavras mágicas, começou a fazer a sopa. Quando encheu, ela não sabia falar para parar, e foi enchendo a sala, e foi saindo pelas janelas. Aí logo todos viram onde estava o caldeirão, porque, vocês entenderam a historinha? Muito sem futuro. Mas assim é o despenseiro, é como esse caldeirão, não é? O Senhor vai adicionando e nunca seca, a depender se esse ministro ele mantém-se fiel ao ministério, ligado à fonte de toda a revelação. Sempre o Senhor está trazendo coisas novas, né? Não que altere outra coisa, mas é uma revelação, como que você estabelece um ponto e começa a dar voltas em torno desse ponto, numa forma, como é que é essa forma aqui? Em espiral, e cada volta vai ganhando muita dimensão no entendimento. Então, assim são os ministros de Deus, eles têm revelação de Deus, e por isso eles são despenseiros. Mas tudo isso para apontar para a grande responsabilidade de ser um dispenseiro. Então eu estou partindo do pressuposto que os pastores todos são dispenseiros de Deus. Lógico que eu não sou inocente em achar isso. Estou partindo do pressuposto geral, né, mas é certo que existem muitos supostos ministros que não têm absolutamente nada para dar para ninguém, porque não receberam de Deus, né? E há outros que estão ministrando coisas até boas, mas tem que buscar lá em Platão, lá em Aristóteles, mas não tem a revelação da palavra de Deus. Tem que buscar num seminário teológico, aprender teologia para ficar ensinando coisas perversas. Inclusive, recentemente mandaram um vídeo de uma pessoa. Vocês acreditam que a mensagem do indivíduo era: Deus odeia o pecador? Aí vem toda uma argumentação bíblica para provar. E o pior, ele prova. Ele prova. Porque as coisas dessa natureza são fáceis de se provar pela Bíblia. Coisas dessa natureza são fáceis de encontrar em qualquer lugar que você abrir. Você vai, pastor, mas você está falando umas coisas meio estranhas, o que é isso? Eu vou lançar um vídeo futuramente, não tem exatamente quando, mas alguma coisa nesse sentido assim, olha, é bíblico, mas não é cristão. Não é o fato de estar na Bíblia que é de Cristo. Na Bíblia tem muito o que não é de Cristo. Muito. Mas é muito. Muita coisa que não é de Cristo. Basta você pegar a história lá do Eliseu, né? Eu sempre confundo Eliseu e Elias, o calvo. Quem é Pedro? Que ia subindo. O Eliseu, né? Que ia subindo a rampa. Ele careca, como se fosse o Cadmo subindo uma rampa, né? Imaginem vocês, né? Aquele sol escaldante, ele mais do que natural cansado, a rampa era muito grande, o aclive era muito grande, o morro era extenso, e a criançada, coitada, a criança não tem juízo, não tem futuro,
se você não relevar uma criança, você não pode mais existir sobre a terra. Crianças. Homem não era, adulto não era. E a turma começou a dizer, sobe careca, sobe careca. Então, o que o Eliseu tinha que ter dito? Eles só estão falando a verdade. Uma que eu sou careca, outra que eu estou subindo. Não é? Ou seja, ele só está dizendo, careca, se esforce mais, vai lá, careca. Mas não pode haver ofensa nisso. Tá, digamos que ele tenha se ofendido, digamos, não é? Tem quem se ofenda, tá bom, tá bom. Agora, invocar o Deus do céu, para Deus suscitar do meio de uma mata 2 ursas para destruir, matar 42 crianças, não vai por aí que isso é bíblico, mas não é cristão. Não é. É só perguntar para Jesus. Mas acreditam que me deram um dia desse uma resposta? Um dia desse já tem bastante tempo, mas me deram uma resposta. Falaram, não, você está confundindo. É lógico que você não vai ver isso em Jesus, porque Jesus vem na missão de salvar. Então, quanto à missão de salvar, ele não pode matar, obviamente. Logicamente, não pode. Mas não pode aplicar isso ao ministério de Cristo fora da função de salvar. Porque quando ele vier para julgar, o pau vai comer. E não se pode falar isso antes de Cristo, porque lá era a lei é santa, é justa e tem que ser cumprida e ponto final. Tá, então Deus é bipolar, esquizofrênico, ele tem dupla personalidade, transtorno de conduta, TDAH. Deus é um ser anacrônico. Deus seria, né? Usar o verbo corretamente. Deus é um tipo de indivíduo que ele age num tempo de um jeito, no outro ele já mudou, depois torna a voltar o que era. Não se pode dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não se pode dizer, eu, o Senhor, não mudo. Deus é um ser totalmente contaminável pela cultura humana mundana, que é perversa, né? Que é desviada de Deus, separada de Deus. Bem, de todo modo, o fato é que existem muitas coisas que, sendo bíblicas, não são cristãs. Agora, por que as pessoas não conseguem perceber isso? Porque eles confundiram Bíblia com palavra de Deus. E aí tem uma perguntinha simples que você usa para resolver esse problema. A pessoa que fala a Bíblia é a palavra de Deus, você não discuta com ela, por favor. Não discuta. Faça perguntas sóbrias. Você fala assim, gostei da ideia, até interessante. Qual Bíblia? Você está falando da revista atualizada, da corrigida? Você está falando da contemporânea? Você está falando da Bíblia de Jerusalém? Você está falando da Nova Almeida? Você está falando da Novo Mundo? Você está falando da TED, da Bíblia Ecumênica? Está falando de qual? Aí ele vai dizer, não, isso aí é um problema de tradução, estou falando dos escritos originais. Você fala, mas quais? Que chegam à casa das centenas de milhares. Não do original mesmo que João escreveu. Se você leu, me mostra em que lugar, em qual biblioteca, em qual museu se encontra esse texto. Pronto, você vai resolver o problema. Pastor, e agora? Não, e agora que todas as traduções têm o seu ponto de fragilidade de tradução, outros mais fortes. Mas o fato é que tudo isso se resolve quando você entende que a palavra de Deus é Cristo. Acabou. Sim, mas a Bíblia que fala de Jesus. Então é simples. Você lê o Novo Testamento e você vai perceber que homem algum de si mesmo, da sua própria cultura, do seu próprio entendimento, da sua própria, do seu próprio locus, né? Ali onde ele está plantado, ele pode falar, ensinar, conceber tudo o que Jesus viveu e ensinou. Impossível. Os crentes mais sinceros de hoje, lendo acerca de Jesus, estão em profunda dificuldade de aceitar o que Jesus disse. O que Jesus disse, homem algum jamais disse, jamais falou.
E é impossível que alguém tenha tamanha consciência, tão ampla, tão dilatada, tão divina, para poder, diante das mais atrozes perseguições, sofrimentos, calúnias, falar: você deve amar e deve perdoar. E assim ele viveu, ensinou e procedeu. Impossível. Impossível forjar a verdade. A verdade não se forja, só a mentira que se forja. A verdade, ela é tão cristalina, isso você vê pela própria experiência humana. Começa a fazer a leitura da humanidade. Como eram os casamentos lá na antiguidade, nas tribos mais remotas. E até hoje, quanto mais remoto for o povo, e quanto mais remota for a cultura, observa-se que os casamentos ainda são tribais, são poligâmicos, né? E quanto mais o homem avança no eixo da sua evolução, do seu crescimento, que é divino, mais ele vai se ajustando à ética, a uma ética que vai privilegiar a paz, o amor, a justiça, a misericórdia. As próprias leis que os homens vão fazendo, e eles só podem fazê-la em razão de um crescimento evolutivo, de um despertamento de consciência interior, para falar que os mais velhos têm direitos a serem respeitados, que as mulheres têm direitos a serem respeitados, que a criança ou adolescente tem direitos a serem respeitados. Eu sei que na aplicação dessas leis, nós muitas vezes não aceitamos, mas o problema não está na aplicação. O problema está em que o homem cada vez mais, a questão está em que o homem cada vez mais vai discernindo e ele vai se melhorando. E isso é sempre um passo em direção ao Evangelho. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho não é uma trombeta que toca lá, pã, todo mundo quer ouvir a trombeta de Deus, já ouviu? A trombeta de Deus vai tocar. Ela está tocando tem muito tempo, ninguém está ouvindo. A trombeta de Deus é a própria manifestação do Cristo de Deus em carne, que desde que começou a soar até hoje, está aí soando em todo mundo, e nós estamos fechando os ouvidos para não ouvir o que ele disse. Olha que coisa extraordinária, olha para mim. Olha que coisa extraordinária. Na semana passada, salvo engano, eu falando aqui na quarta ou pregando aqui no domingo retrasado, eu dizia, foi no domingo retrasado, foi aqui mesmo, eu dizia que Jesus disse: estive preso e foste me ver, né? Foi um momento áureo da pregação. Palavras tão lindas de Jesus. O camarada colocou no chat: vai visitar o preso, já fica logo lá, refém, ponto final. Você entende? Pastor, mas ele falou uma coisa certa. Pois é, ele não falou uma coisa errada. Mas diante do Evangelho, nós só devemos nos recolher a nossa insignificância. Alto lá. Você não está falando com Alexandre, nem com Moisés, nem com Abraão, nem com... Não. O próprio Cristo, aquele que é o caminho. Não existe outro caminho. Ponto final. Daí você entende exatamente o que Jesus quer dizer. Eu sou o caminho. O caminho é esse, acabou. Se você não vai visitar os presos, pelo menos deixa eles presos lá. Esquece a vida deles. Pelo menos. Pastor, mas o camarada está lá, ele matou, estuprou. Sim, é verdade. Ele fez tudo isso e você tem que falar todos os dias: Senhor, muito obrigado, porque por motivos que eu desconheço, o Senhor me manteve ainda dentro de uma possibilidade, ou melhor, me manteve dentro de uma rédea que conteve todos os meus impulsos. E muito obrigado, porque eu nasci numa família minimamente capaz de me dar uma certa educação, de morar num lugar onde eu estava longe de certas práticas, ou embora eu tivesse nascido e criado no meio de um tanto de bandido, o Senhor guardou meu coração. É só isso, poxa. É só você entender que você não é melhor do que o outro porque você não fez o que ele fez. Mas entender que você está em condições melhores por razões que você mesmo desconhece. Só isso. Porque uma prostituta
não nasce prostituta. O estuprador não nasce estuprador. Para de bobagem. Ele é forjado. O que um filho de um traficante, com uma mãe traficante, com uma avó traficante, com um avô traficante, com um primo traficante, que mora no morro em que 30% da população é traficante, ele vai ser. Você quer que ele seja pastor? Quer que ele seja o Mahatma Gandhi? Ele tem responsabilidade. Lógico que ele tem responsabilidade. Todos nós temos. Mas ele está num contexto muito desfavorável de vulnerabilidade que você não está. Aí você fala assim, não, mas eu também fui criado numa situação dessa e não fiz. Então glorifique a Deus. Puxa vida. Muito simples. Muito simples. Vocês entendem a questão? Eu estou falando do evangelho, né? Mas tudo isso surgiu lá de trás, quando eu dizia que tem líderes que estão pregando qualquer coisa menos a palavra de Deus. E tem que buscar na filosofia, não que seja errado, a filosofia, ela dialoga com o evangelho. Mas se não tem a revelação, tem que buscar na filosofia, tem que buscar na literatura, tem que buscar na história e tem que buscar na teologia. Mas nada disso é efetivamente o evangelho. Daí não ser exatamente um ministro no sentido orgânico da coisa. Você pode ser um ministro no sentido de uma hierarquia, te colocaram lá, te convenceram, ou você acreditou que era assim, mas o ministro, ele é uma dispensa que habita na terra, uma dispensa que caminha, que transita, cheia de Deus, do rico conhecimento, da revelação, da verdade, do entendimento, do conhecimento. E agora, portanto, voltando ao ponto que estamos falando originalmente aqui no capítulo 2, esses ministros têm, portanto, agora, essa incumbência de alimentar o povo de Deus. Posso ler um texto para vocês rapidamente? Eu queria chegar em outro texto, mas o tempo não vai me permitir, então eu vou pelo menos aqui para o livro de Mateus, capítulo 24. Abra rapidamente. Alguns textos eu gosto de ler, tá? Para os pregadores, fica aqui uma dica. Quando você está pregando, nem todo texto deve ser lido. Isso é uma dica para pregadores. Porque senão a mensagem não caminha, fica truncada. Aí você ainda às vezes lê e nem desenvolve, né? Tem textos que você precisa, basta mencionar. É um texto de referência periférica, que a gente costuma dizer. Há outros textos que, devido à sua gravidade, à sua profundidade, por ser um fundamento, você tem que levar a igreja a ler, porque os irmãos têm que olhar e perceber aquilo que está sendo dito naquele momento. Tá bom? É só uma dicasinha. Tá? Capítulo 25 de Mateus. Eu falei 24, mas eu não... 24, 45? Deixa eu ver se é isso mesmo. Se for, Pedrão, você está de parabéns, viu? Rapaz. É isso mesmo, Pedrão. O significa que o Pedro está entendendo a ponto de saber exatamente qual é o texto em razão da argumentação. Glória a Deus. Ou seja, o dispenseiro é aquele que deve alimentar, portanto, os filhos de Deus. Então, Deus é muito sábio, né? Ele poderia dar um pouquinho para cada um, resolver, por exemplo, não, eu vou fazer uma dispensa, um serviço, porque assim nós vamos desenvolver de ambos os lados essa relação, essa dependência, esse amor mútuo, essa contribuição, né? Capítulo 24, versículo 45, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Quem está entendendo o que é um ministro? Quem é aquele a quem Deus separou, conferiu, outorgou, né, a função, o trabalho, o serviço de alimentar os de sua casa até que o Senhor volte? Ou seja, quando diz aqui, presta atenção,
para lhes dar alimento no seu tempo. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no seu tempo devido? Ele está dizendo claramente que o Senhor responsabiliza alguns dessa função de alimentar o rebanho de Deus. Quem é, pois? Os apóstolos, todos os ministros de Deus, todos aqueles que receberam de Deus, não é? Agora veja o que ele diz em seguida, versículo 45, ou melhor, 46. Feliz o servo, aqui pode ser o dispenseiro, né? Que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Assim como? Dando alimento aos seus servos, aos seus conservos, no tempo devido. Garanto-lhes que ele quem? O seu senhor, o encarregará. Encarregará quem? Esse servo, de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos. Meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos. Parece um exagero, não? Mas isso está acontecendo. Está acontecendo. E olha que eu estou dizendo aqui, de modo bem restrito ao âmbito de igreja. Porque o Senhor tem muito mais ministros. Os ministros de Deus estão para além da ideia de igreja convencional. Até a própria igreja do Senhor está para além das fronteiras de uma igreja organizada. Vocês não têm ideia. Deus jamais seria mesquinho ou obtuso para achar que essa igreja organizada historicamente é todo o seu projeto. Ô, irmãos, vamos pedir a Deus misericórdia e graça, tá? Vamos pedir para Deus, se nós não entendermos no momento, pelo menos estarmos abertos para o dia que a luz brilhar. Porque senão você pode rejeitar um rico alimento, porque você não reconhece o dispenseiro. E você não reconhece simplesmente porque você criou uma ideia equivocada do que seja Deus, do que seja o propósito divino, do que seja igreja, do que seja um servo de Deus, tá? Vamos continuar. Feliz o servo, versículo 47, ou 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá? Então, esse texto é um texto super interessante, porque ele fala exatamente desses dispenseiros e de sua responsabilidade de alimentar o rebanho de Deus. Então, só para não ficar sem dar o círculo completo, o apóstolo Paulo está dizendo que ele, Paulo, Silvano e Timóteo eram como uma mãe e como um pai. Ora, qual é a função de uma mãe e de um pai, senão primariamente de ser um dispenseiro, de alimentar os seus filhos? Eu vou ter que parar por aqui, porque o assunto agora que ele está apenas começando, mas a ideia é que a mãe fala do aspecto materno do ministro, de dar o leite do crescimento espiritual para os crentes tenros, ainda infantes, que estão começando, que receberam a Cristo agora, que precisam dessa nutrição materna para alimentá-lo, para fortificá-lo.
E o pai fala desse outro aspecto, desse cuidado ministerial, do alimento mais sólido, da educação, da disciplina, do encaminhamento do indivíduo para se tornar, enfim, aquele cidadão de bem, conforme todos esperam dos seus filhos, né? Mas aí os irmãos já começam a perceber como que essa carta ela é muito forte, né? Como que ela está tratando mesmo da vida da igreja. 1ª e 2ª Tessalonicenses tratam de um viver de igreja saudável. Por isso, abordar os líderes de um lado, a igreja de outro, falando o que compete a cada um e como que as coisas vão muito bem quando acontecem à maneira de Deus. Tá bom? Espero que os irmãos possam ter compreendido muito do que nós dizemos. Muita coisa talvez não foi tão compreendida, em razão da necessidade de outros conhecimentos. Mas vamos caminhando devagarzinho, tá bom, amados?